passagem primorosa do Natal. E vamos ao programa de hoje, que saúda a presença do professor Vinícius, que é o coordenador, o professor Vinícius Godoy de Mendonça, que é o coordenador de jogos digitais da Pontifícia Universidade Católica, da PUC Paraná. Professor Vinícius, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e estar somando esforços conosco para falar sobre a graduação em jogos digitais. Isso, na verdade a PUC ela tem 3 cursos de jogos digitais. Por favor, então o primeiro esclareça para nós. É o curso de graduação tecnológica em jogos digitais, um curso de tecnologia, de nível superior. E para quem já se formou, a PUC tem 2 cursos de especialização, que estão inclusive com inscrições abertas agora. Um deles chamado Desenvolvimento de Jogos Digitais, na mesma linha da programação, e um outro curso de Arte e Ilustração para Jogos. Então, nós hoje hospedamos esses 3 cursos, além de alguns eventos na área de jogos. Perfeito, perfeito. Ao lado do professor Vinícius, nós temos a professora Vanessa, que é docente de língua portuguesa e atua aqui na casa, é professora da casa do Instituto Federal Paraná, e ela também tem um trabalho todo voltado aos jogos digitais. Professora Vanessa, muito bem-vinda, satisfação em recebê-la. Conte para o nosso telespectador as suas funções, suas atividades e essa união com os jogos digitais. Certo. Eu sou professora de língua portuguesa dos cursos integrados do Instituto Federal e eu desenvolvi um projeto de pesquisa mais voltado para o curso em programação de jogos digitais. Professora Vanessa, vamos explicar, e é importante que a colega me auxilie, aliás, com mais propriedade do que a minha, em explicar para o nosso telespectador o que é esse ensino integrado, de que maneira funciona. Então, é um aluno que sai do fundamental, vai para o ensino médio e escolhe um curso técnico. Então, ele vai ter uma formação de ensino médio. Normal, como qualquer outra instituição, porém, ele tem todo esse incremento numa opção que ele fizer, né? Exatamente. E, nesse caso, opção em jogos digitais. Isso. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais sobre o dia a dia, o cotidiano dos 2 colegas. Eu quero perguntar também aos professores o porquê da escolha por jogos digitais. E aos alunos, nós temos 2 estudantes conosco. Temos o Wilson e temos o Antônio. Eu vou saudar o Wilson aqui também. Ele e o Antônio fizeram um belíssimo trabalho. Eu quero aprender sobre isso. Enquanto vocês passavam o jogo que vocês mostraram na sequência, eu fiquei imaginando as minhas artes, as minhas tentativas com alguns joguinhos. Por exemplo, o Irmão Urso. Esse eu consegui concluir, não é? Mas alguns outros eu não consegui. Não é? Como não fui à frente em outro jogo por não chegar a determinada situação. Vamos explicar isso. Wilson, muito bem-vindo. Você é estudante que está concluindo ou já concluiu? A gente está concluindo agora o 3º ano. Isso. Está se formando agora esse ano. É um concluinte. Isso, exatamente. E no seu trabalho de conclusão, o seu e do Antônio, vocês desenvolveram um jogo. Isso, a gente desenvolveu um jogo, em parceria com a professora Vanessa, que vai ser um jogo que a gente pretende usar em escolas para incentivar os alunos à leitura, através do jogo digital. Perfeito. Essa iniciativa é primorosa. Eu quero perguntar então agora a Vinícius, nesse mesmo sentido. Colega, o que te levou, né, pensando em orientação profissional mesmo, né, o nosso telespectador que ainda está na expectativa da nota do Exame Nacional, ele pode optar por vários cursos, na PUC inclusive, utilizando o ProUni em determinadas situações. O que te levou a buscar a tecnologia em jogos digitais, os jogos digitais? Lá atrás, recorda um pouquinho do passado para contar para nós. Quando eu comecei na informática, ainda não havia cursos de jogos digitais. Então, eu comecei pela via mais tradicional, que é através do curso de... Conta para nós, você começou com DOS, alguma coisa assim? Não, porque naquela época mal tinha Windows, né? Mal tinha Windows, eu comecei a programar em 95. Então, certo. Fazia muito tempo. Fui aluno, inclusive, da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. Que funcionava aqui nesse prédio. Isso, funciona aqui nesse prédio. Na época, inclusive, desenvolvi um sistema educacional aqui, que a gente apresentou fora. E entrei na indústria depois cursei o Cefet, na época ainda era Cefet, hoje o TFPR, né? Exatamente. Me formei em redes, fui trabalhar na Siemens. E no meio depois de alguns anos trabalhando na Siemens, já tinha tido outros empregos antes, eu conheci, visitando as especializações, a especialização de jogos ainda na época da Positivo, na Universidade de Positivo. Certo. Fiquei muito curioso, porque eu observei as outras especializações, e esse era o curso onde eu tinha tido menos contato. E era uma área que sempre me agradou, tanto por ser jogador, quanto
pelo fato de trabalhar com muitas tecnologias bem diferentes do normal. Normalmente, quando você faz aplicações, você faz muitos cadastros, relatórios, sistemas comerciais desse tipo. E jogos, não. A gente já mexe com computação gráfica, com som. Você já tem que interagir com artista, com músico, com outras pessoas que eu gostaria de ter esse contato. É um filho pronto. É um produto pleno. É um produto bem mais completo. Nós veremos daqui a pouquinho a demonstração dos alunos. Eu gostei muito do que vi e tenho certeza que ficarei mais admirado ainda quando ver a prática do jogo que os dois fizeram, né? Então, eu cursei essa especialização junto com o professor Fábio Binder, né? Ele é o coordenador dessa especialização. Inclusive, normalmente, ele é o coordenador do curso de jogos da PUC. Eu estou substituindo ele enquanto ele faz um doutorado. E então me interessei e me encantei pela área, né? Saí da Siemens, entrei na Positivo Informática, e a Positivo Informática tem um setor chamado Tecnologia Educacional, onde se desenvolvem exclusivamente jogos educacionais, como que eles desenvolveram. Então trabalhei na verdade eles desenvolvem outras tecnologias para a área de educação também. Trabalhei então com o jogo usando realidade aumentada, que é uma tecnologia nova. Explica para o nosso telespectador. A tecnologia de realidade aumentada funciona assim. A gente coloca a imagem do jogador no computador, então ele vai ver na tela a imagem dele, bonitinho. E ele se vê jogando? Se vê jogando. Ótimo isso. Então, o que as crianças viam? Uma mesa, que o Positivo tem umas mesas educacionais, e eles colocavam uma cartelinha com um desenho em cima da mesa. Só que na imagem que aparece deles projetada, em cima dessa cartelinha aparece um personagem tridimensional. Então, quando eles movem essa cartela, esse personagem move em cima como se ele estivesse ali. Mas ele não está, por isso que a tecnologia chama realidade aumentada. Então, os alunos usavam esses marcadores para criar um teatro virtual, inclusive para as aulas de português. Então, eles conseguiam interpretar uma história, por exemplo, os alunos menorzinhos, eles conseguem interpretar uma história. Eles conseguem gravar as próprias histórias, aí tem todo um trabalho de produção de texto, de interação entre os alunos. Então, eu comecei a atuar efetivamente na área de jogos por aí. E daí se transformou em paixão e hoje é a certeza de que você está no caminho certo. Sim, inclusive eu com mais 2 colegas fundamos um portal só sobre desenvolvimento de jogos. Queremos o endereço do portal, por favor. www.pontov, né? .com.br. Vamos abrir o dito aqui, daqui a instantes. Perfeito. Então, nós começamos um portal, começamos a entrar mais na indústria, me associei à IGDA, que é a Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos, que tem um capítulo aqui em Curitiba. Repete para nós, por favor. IGDA. IGDA. É a sigla de International Game Development Association. Isso. Aqui em Curitiba a gente tem um capítulo faz encontros frequentes, e comecei a organizar também os eventos de jogos na PUC, a conhecer o pessoal da área de jogos, das indústrias de jogos de Curitiba. Então a gente tem todo um trabalho aí agora na área de jogos bastante significativo aqui para a região sul. Perfeito. Professora Vanessa, e a colega, então, atua em inúmeros cursos, mas nesse momento se sensibilizou a adentrar no trabalho de apoio a esses 2 alunos e utilizar a língua portuguesa. Por favor, para o nosso telespectador, conta esse seu trabalho, Vanessa. O projeto é da arte narrativa tradicional à virtual, leitores e jogadores, e partiu de uma preocupação, né, da minha formação como professora de língua portuguesa, em observar, por exemplo, assim, um gosto, né, exacerbado pelos games e um certo descaso com a leitura do texto literário, uma preocupação. Sim. E eu acho que é uma preocupação que eu compartilho com muitos professores, né? Certamente. E então, diante desse dilema, como levar essa meninada a conhecer a literatura, né? A ler, a gostar do texto literário. E aí, então, eu elaborei esse projeto pensando inicialmente nos alunos do curso de jogos digitais, pensando em fomentar a leitura do texto literário. Nesta primeira parte, tá, do projeto, eu estou trabalhando com contos de horror do final do século XIX, começo do XX,
com escritores como Poe, Bram Stoker, Stevenson e Maupassant. Né? E aí, então, como eles estudam, têm disciplinas voltadas à programação de games, né? Eu acabei, neste ano, fazendo uma proposta de extensão do projeto, que é desenvolver, a partir dessas narrativas tradicionais, ler, discutir toda a estrutura narrativa, trabalhar técnica narrativa com esses alunos, discutir o texto, e aí partir para uma produção de autoria, né? E a partir dessa produção da autoria levar para o plano virtual um game, que daí é o resultado que eles têm aqui hoje para mostrar. Então, assim, o que nós temos deste jogo, né, do trabalho de 2012, inclusive é trabalho de conclusão de curso dos dois, que depois entraram como bolsistas também no programa, né? Nós temos 2 capítulos jogáveis. Né? A ideia para fechar esse jogo, que acabou sendo batizado como Meu Jogo de Maupassant, em homenagem a um conto do Lobato, que nós trabalhamos também este ano, que é Meu Conto de Maupassant, né? Então, Meu Jogo de Maupassant. Exatamente. Que importante ouvir isso, enquanto a colega falava, trazia as explicações, imediatamente imaginávamos os vários alunos se deparando com a obra de Lobato, com o texto machadiano, com o romance alencariano, ou textos como Os Lusíadas de Camões, incorporados a essa situação, ou alguns heterônimos de Fernando Pessoa, que são textos caros e autores caríssimos para a compreensão da língua portuguesa, e que passam muitas vezes distante do aluno, do estudante, que busca outras leituras, não que ele não possa fazê-las, mas esquece que nós temos muita qualidade nos textos de língua portuguesa. Eu quero ver agora o jogo, né? Então, Wilson, antes de entrarmos no jogo, eu já vou chamar o Antônio também, para nós fazermos essa exposição em conjunto, vocês dois, sobretudo, mas perguntar a você, o que te levou, saindo do ensino fundamental, entendendo também que nós temos agora algumas pessoas, pais, professores, colegas, público em geral, pessoas que estão saindo do ensino fundamental de 8 anos ou já caminhando também para o ensino fundamental de 9 anos, né, para esse desfecho. O que te levou a buscar o Instituto Federal do Paraná e necessariamente esse curso integrado, em que você teria o ensino médio, mas algo técnico junto com ele? Então, eu me criei jogando videogame, né? Computador. Opa. Então, espera aí, conta um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre joguei muito videogame, computador, vários jogos de todos os tipos, esporte, corrida e tudo. E eu sempre gostei muito de jogos e, além de gostar muito de jogos, eu sempre gostei muito de criar, de desenhar, de produzir mesmo. Então, eu vi que a área de jogos é uma oportunidade de eu fazer essas duas coisas que eu gosto, que é criar, produzir e, ao mesmo tempo, trabalhar com jogos, que é uma área que eu sempre gostei. E quando você estava nesse processo, você ficava antevendo algumas coisas, por exemplo, puxa, isso poderia ser melhorado aqui nesse jogo, você também já conseguia identificar, não diria falhas, mas algumas situações equivocadas ou menos relevantes do jogo que poderiam ser melhoradas, né? Já, antes de entrar no curso, eu já buscava ir atrás de programação, de desenvolvimento de jogos, por conta própria mesmo, porque eu gostava dessa área. E eu queria trabalhar com isso mesmo, e o curso foi uma oportunidade muito, muito boa para mim de entrar para esse mundo, né? E eu sempre gostava, eu via nos jogos aspectos de programação, de criação, de design, e o curso me permitiu me formar nisso, pelo menos a nível técnico, e para depois eu buscar uma especialização na área, né? Na faculdade ou em algum outro curso. E eu achei muito legal a ideia do curso, é um curso novo, é a primeira turma do Instituto Federal que está se formando agora. Pioneiros, excelente. Isso. E eu fico muito feliz de ter tido essa chance de ter entrado lá e então ter me você formado. sugere, por exemplo, que para essa pessoa que está nos assistindo agora, um jovem como você, um garoto como você, lá atrás, ou que esteja curioso, assim, puxa, eu gostaria de algo assim, vale a pena? Vale. Eu me surpreendi até, o curso abrangiu muita coisa. Além do que você imaginava? Além do que eu imaginava. Que bom, importante isso. Muito bom. Abrangiu, além de programação, que é o foco do curso, a gente viu a parte visual, um pouco de som, com ótimos professores da área, a gente viu aspectos de criação de personagem, narrativa, não só
a programação do jogo, mas também toda a base da história. Aí é que entra o trabalho importantíssimo da professora Vanessa junto com vocês. Né? Isso. Uhum. Perfeito. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, é hora de ganhar o quê? Ganhar cultura. E você vai para a série Profissões, parceria do Instituto Federal do Paraná com a TV Paulo Freire e com os nossos colegas diletos que sempre nos auxiliam na orientação profissional. Na sequência eu apresento também o Antônio e os dois vão mostrar o jogo. Nós estamos falando sobre o que eles criaram. Então daqui a pouquinho veremos o jogo que ambos criaram com o trabalho, a orientação, o apoio da professora Vanessa e o professor Vinícius também vai comentar sobre o jogo, sim, alguns aspectos. Ele que está vendo com um olhar diferente do meu, que é o olhar de quem fica admirado, o seu mais técnico, nós vamos comentar daqui a pouquinho. Vamos para esse bom momento de orientação. Voltamos e a opção por música. Beleza do trabalho feito pela equipe técnica do Instituto Federal Paraná, equipe de EAD deste prédio, desta casa. Muito obrigado a toda a competente equipe que desenvolveu este programete, esse momento de profissões, daqui a pouco um outro momento. Conosco nós temos o estudante Antônio, agora já um concluinte de ensino médio. Tudo bem, Antônio? Fala isso, tudo bem contigo, meu amigo? Bom, bem-vindo também. Obrigado. E daqui a pouco eu te entrevisto aí no lugar do Wilson, nós faremos um revezamento. Tranquilo. Mas agora eu quero que vocês mostrem esta beleza para o nosso telespectador. Nós queremos que as pessoas que estão em casa agora acompanhem. Então vão explicando, por favor, os dois. Fiquem à vontade para explicar. Então, nosso jogo, como já foi dito, ele também serviu como projeto de conclusão de curso, jogos digitais. Ele foi feito num software chamado Unity 3D, o professor Vinícius conhece. A gente adaptou os contos que a professora Vanessa propunha para a gente ler numa narrativa própria. E, com isso, a gente inseriu dentro do jogo a nossa criação. Tá, agora contem para nós o que está acontecendo aqui. Nós temos esse cidadão. Isso. Opa, e que cenário é esse? Esse é o nosso personagem principal. Ele começou num bar, antes a gente estava jogando dentro de um bar. É uma referência forte à personalidade e aos contos também do Edgar Allan Poe, porque os contos dele retratam personagens muito conturbados psicologicamente. Eles têm problemas mentais mesmo. A gente queria colocar isso no nosso personagem. Certo. Fazer o jogo ele ter uma ambientação mais deixa eu perguntar, de sombria. forma muito simplista, né? Pela heterogeneidade do nosso público. Como vocês criaram essa situação? Porque eu estou vendo um ambiente com neve, as construções não são construções típicas das nossas cidades, então você tem um horizonte mais europeu, aí me corrijam se eu estiver errado. Sim, Inglaterra. E toda essa ambientação, como vocês construíram isso? Então, a ambientação, assim, o Wilson, ele sabe modelar em programas de modelagem 3D, então ele cria os modelos que você está vendo na tela, por exemplo, o personagem, o poste, a casa. A neve. Isso. A neve tem um charme especial. Aí ele passa tudo isso que ele criou para mim, e com linguagem de programação, que são conjuntos lógicos de instrução que você coloca no computador para que ele age de tal forma, a gente monta o jogo, vai fazendo um quebra-cabeça. Então o Wilson me passa, coloco no projeto e dou as instruções que tem que fazer. O Wilson, você está manuseando para que nós tenhamos essa movimentação, você está clicando aqui para que ele se movimente. Aí você tem o recurso movimenta, segue para a direita, segue para a esquerda, como você quiser. Aí, né? Isso, é bem livre. E você desenhou toda essa parte ou não necessariamente? O que você desenhou aí? Você comentou há pouco que gosta de desenho. Gosto. Então, o jogo foi feito em 3D, ele usa modelos, não é bem desenho, você cria o modelo como se fosse uma escultura virtual. Então você tem softwares que você modela tudo. Você modela o personagem, as casas, os objetos do cenário, as roupas. E aí, nesse mesmo software, que não é a Unity que a gente está usando aqui, a gente faz as animações também, porque o personagem tem que andar, tem que se mexer, Exato. tem que interagir. Quer dizer, vocês montaram um cenário mais sombrio possível, Sim. Os nossos amigos estão mais vendo, possível. mas poderíamos ter um cenário litorâneo, por exemplo, estamos pensando aqui na primavera, verão, de repente surge aí uma situação seria possível também? Se você conseguisse deixar o cenário da praia Sim, mais o sombrio, conto. porque afinal você está trabalhando com os contos de horror. Não, sim, mas eu digo numa outra situação, de um conto diferente, uma narrativa diferenciada, também seria possível isso? Com certeza. Sim, então perfeito. A ambientação depende da estrutura diretriz, que é o enredo, né? Vocês estão trabalhando sobre o enredo. Então podemos ter enredos no campo, por exemplo, necessariamente, podemos ter enredos rurais, pensando no Caboclo, no Jeca Tatu, no próprio Monteiro Lobato, nós poderíamos ter um conto voltado para algo assim. É interessante compreender. Vinícius, tua pitadinha aí nesse sentido, o que você visualiza do trabalho deles? Dá para ver que é um trabalho que eles gastaram várias horas desenvolvendo. Isso, né? é importante dizer. Várias horas. De alta qualidade, assim, a gente percebe pelas tomadas de câmera, pela ambientação do cenário.
E pela preocupação, lógico, com os detalhes, né? A gente costuma... eu estou vendo que está descendo a escada. Fascinante isso aí, não é? A gente costuma brincar que você só começa a colocar detalhes no jogo depois que a programação está pronta, né? Porque até lá você fica correndo para fazer a coisa funcionar. E você tocou num bom ponto. E você tocou num bom ponto, para os dois dizerem, quanto tempo vocês gastaram nisso? O projeto foi desde o final de março, não, começo de abril, né? O ano de 2012, então o transcurso do ano foi o ano inteiro. E mais ou menos quantas horas por dia vocês... Assim, quando estava pegando pesado, assim, era umas 3 a 4 horas por dia, assim. Trabalhando mesmo, literalmente. Isso, produzindo. Mais ou menos nessa faixa também, porque se você acha um probleminha, você gasta a tarde inteira naquele probleminha até você conseguir acertar, porque se você não acertar, o jogo não vai rodar, então você tem que consertar aquele negócio. Então, pois essa parte do jogo não rodar é interessante, né? Muitos jogos comercializados, eles trazem problemas, né? O consumidor vai, adquire o produto, paga algumas dezenas de reais, e daí na hora de rodar ele encontra inúmeras dificuldades, quer devolver, daí já aconteceu comigo, trocar o jogo, daí o que eu consegui ler normalmente, pode existir isso sim, né? Aí numa escala maior, não é, Vinícius, que é a comercialização mesmo, né? Sim. Você citava há pouco fazer jogos educativos, que são comercializáveis, para venda, né? Hoje o Brasil ele não é muito forte na parte de jogos de entretenimento, mas ele é muito forte com a parte de jogos educacionais. Então a gente tem a comercialização tanto direta desses jogos, quanto a comercialização para o governo, né, atender licitações. Uma delas, por exemplo, é o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Exato. Na verdade, esse programa surgiu com o credenciamento dos livros que as escolas do governo podem comprar, podem adquirir. Mas hoje, esse programa já inclui conteúdo digital, jogos digitais, como o que eles produziram aí. Olha, a nossa técnica está perfeita ali, citando os detalhes, né? Eu estou vendo o cidadão andando, está no meio de uma bagunça, agora está no espelho. Então, esse detalhe, né, Wilson, Antônio, a criação do espelho, você já tem outro personagem, você tem uma interação daqui a pouquinho, né? Uma moça enforcada ali. Como é? Você tem uma moça enforcada, não vimos o detalhe? Isso, porque na verdade ela é a mulher do nosso personagem, então tem toda uma narrativa por trás, que é contada através das cutscenes. E a Vanessa então falava exatamente isso, né, Vanessa? Que no próximo ano há um desejo de que esse tipo de jogo esteja disponível para o aluno da rede pública. Isso. Quando neste ano eu propus esse projeto de extensão, foi justamente levar para as escolas públicas o jogo para que ele pudesse ser testado e junto com o jogo vai um encaminhamento didático, uma proposta para que o professor em sala possa trabalhar com os contos. Então, junto com o jogo vai todo o encaminhamento didático, né, uma sequência didática, uma sugestão, com os contos na íntegra, digitalizados, ou em alguns com indicação de sites para leitura. Tá? Só que a gente não conseguiu fazer os testes ainda neste ano. O que nós conseguimos fazer foi deixar concluídos os 2 primeiros capítulos. Então, a turma que vai assumir o projeto de pesquisa, né, o grupo de alunos desse curso que vai assumir o projeto de pesquisa em 2013, passará a testar nas escolas públicas. Então, nós vamos criar um site, e nesse site os professores, os alunos vão poder baixar o jogo. A gente vai escolher uma escola piloto, tá, para acompanhar o trabalho. Tá? Os alunos vão observando se de fato o jogo funciona como eles imaginavam, a avaliação de quem não é da área, tá? E do professor de língua portuguesa, como é que ele sente esse recurso didático na escola, no seu trabalho. Apoio. Exatamente, até que ponto, não é? Porque sempre nos cobram resultados, a colega sabe disso. A intenção é a melhor possível, o desejo e o objetivo é o melhor possível, mas sempre alguém vai perguntar, tá, e o ganho em relação a isso? Até que ponto há um incentivo para que o aluno se desperte, no sentido de leitura, leia efetivamente e compreenda um dos autores renomados que efetivamente, como Edgar Allan Poe, trazem um tipo de conto noturno, obscuro, mas de grande relevância quanto ao texto literário e ao envolvimento narrativo, né?
Então, sempre há de se chegar àquele termo, como acontece conosco aqui, programa Eureka, né? Sempre nos perguntam e também entendemos isso. Quantos vocês atendem, de que forma vocês atendem, qual é a relevância do projeto. Então, nós também temos que quantificar as nossas ações. A colega está coberta de razão e fica aqui a sugestão para as escolas públicas que estamos acompanhando, os diretores que nos acompanham semanalmente. Olha, a sua escola pode fazer parte desse projeto e incentivar a realização desse encaminhamento com vocês. Né? Senhores, pergunto, há sons? Sim. Só que nós não estamos com condição, mas há sons, né? Há sons. Até no nosso curso a gente tem uma matéria, no segundo ano, que é sonorização de jogos. Então a gente vê também essa parte de som, aprende a fazer mixagem, a baixar, para a gente ter uma condição de ver todas as áreas, né? Porque um jogo não é só programação, você tem que ter visual, som, a história, a arte. Então a gente vê tudo isso no nosso curso também. Porque o som ele contribui muito para a ambientação, né? Você está andando na casa e aquele som ele vai deixando você mais tenso, sem dúvida, esperando alguma coisa acontecer, porque afinal você está tratando de um jogo de horror. O cinema norte-americano, de longa data, sabe muito bem que a sonorização, né, a sonoplastia precisa ser perfeita, senão não há como trabalhar necessariamente com uma condição de que nós tenhamos atenção do público, né? E bem por isso é necessário termos essa sonoplastia bem colocada. Eu lembro, citando isso, lembro de ver algumas situações em que toda a sonorização acontece depois, né, de existir o filme propriamente dito, gravado e colocado ao ar. Olha, sonzinho agora. A nossa técnica é primorosa. Olha, você que está acompanhando a competência dos funcionários do Instituto Federal Paraná, vamos jogar confete que eles merecem. Olha, competência nos bastidores. Enquanto eu tagarelava aqui, já resolveram a questão do som. Coloca som para nós, Wilson. Ele está aqui agora. Temos uma ambientação no cemitério, é uma floresta, o personagem está correndo de uma presença luminosa, ele não sabe o que é, ele só se sente ameaçado por ela. Agora você coletou uma marreta para conseguir prosseguir no jogo, né? Lá vem a luz. Mas isso não pode ser feito à meia-noite, hein? O intuito era deixar o jogo assim, o menos assustador possível. Menos assustador, né? Nosso amigo câmera está segurando a mão do outro, amigo. Os dois, não, essa parte não pode. Não, porque assim, a gente vai então levar esse jogo para a escola, né? Então não pode ser uma coisa assim muito pesada, porque se dependesse da gente, mim do Wilson, poxa vida, a gente teria feito um negócio assim, sangue para todo lado, cabeça controlar rolando, isso, né, Vanessa? Mentira, não. Teve que controlar, é verdade. Teve que controlar, dizendo, calma aí, né? Porque temos as faixas etárias, né? Sempre é uma recomendação. Não é isso, Vinícius? Tem uma recomendação em cada jogos a partir de tal idade, né? Na verdade, eu até costumo orientar os alunos nesse sentido. É muito diferente você gostar de jogar jogos e você gostar de fazer jogos. Certo. Quando você faz jogos, você tem uma série de restrições. E você muitas vezes vai fazer jogos muito diferentes daqueles que você gostaria de jogar. Então, por exemplo, no caso deles, eles estão fazendo um jogo educacional. Pode ser que eles tenham que atender mais de uma faixa etária. Vamos supor, eu quero trabalhar então, essa atividade. Eles devem cercear a sua vontade de cortar cabeças. Né? Aí você já tem que limitar o sangue, o linguajar, vários outros detalhes. Você já tem que entrar em contato com pedagogos, entender quais são os objetivos pedagógicos daquele jogo, ao mesmo tempo que você não pode deixar o jogo se transformar numa lição e o aluno se desinteressar por aquele jogo. Então, da mesma forma que eles fizeram um jogo educacional, eles poderiam, por exemplo, ser contratados por uma indústria para fazer um game da Barbie para um grupo de mulheres. E aí, como é que você, o homem que gosta de fazer... Viu, amigo Vinícius, eu vou atualizar você, viu? Sabemos em casa, agora Monster High é a boneca da vez, viu? A Monster High, né? Ou a Hello Kitty. Então, como que você vai fazer um jogo para uma mulher, às vezes de 8 anos, sendo que você é um homem que gosta de jogar games de sangue, né? Certo. Então, esse é um desafio do produtor de jogos, da pessoa que cria os jogos, porque ele vai ter que fazer o jogo que é necessário. Então, essa é uma profissão, não é você não está lá para brincar, né? Você está lá para fazer uma profissão, para atender um público. Então, estudar esse público, conhecer, é um dos papéis fundamentais do desenvolvedor de jogos. Vou perguntar aos dois, agora, curiosidade nossa aqui. Os pais de vocês, diante dessa situação de vocês ficarem horas e horas e horas fazendo o jogo? Então, no começo... Apertei vocês agora, né? No começo do curso, né, quando a gente entrou, assim, eles vinham com uma certa... eles não gostavam muito, né? Mas, assim, eles foram vendo que esse é o mercado, vai ser o nosso trabalho,
nossa profissão e agora, pessoalmente, os meus eles já aceitam bem, eles já incentivam, eles já perguntam se eu preciso de um computador novo, se eu preciso de alguma coisa assim, porque eles veem que tem um futuro nisso, que eu estou trabalhando para isso também, e eles aceitam bem já. Isso porque são pais preocupados, não é uma crítica aos pais, longe disso, né? Ao contrário, mas é sempre uma orientação. Né? Essa ideia colonial que nós vivemos no Brasil é uma ideia colonial que tem que ser banida mesmo. A ideia de que só medicina, direito e engenharia, antes, direito, medicina e engenharia, é que trazem o futuro, é uma ideia colonial. Claro que essas profissões são mais que respeitáveis e trazem um grande futuro. Não há dúvida sobre isso. Porém, há outras tantas profissões. Nós vimos há pouco música, daqui a pouquinho veremos uma outra profissão. Jogos digitais, a prática disso nesse mercado globalizado e um mercado grande que temos é enorme. Então, é por isso pais atentos sabem reconhecer que talvez, como aconteceu lá em casa, quando alguém diz para mim assim, puxa, eu quero que você seja advogado. Não me tornei advogado, me tornei professor e é a minha vida, eu não penso em fazer outra coisa. No meio do caminho passou o jornalismo, mas a minha função mesmo é atuar em língua portuguesa, que é a nossa praia, é a nossa prática, é o nosso exercício de docência, por aí, de todo o nosso processo de formação mesmo, né? É trabalhar com educação. Então há outros horizontes, sim, que não sejam exclusivamente os coloniais, né? Que são muito bem-vindos, mas às vezes há um exagero na busca por medicina, na busca pelas engenharias, na busca pelo direito, quando há outras tantas funções. E o Instituto Federal, assim como a própria Universidade Tecnológica, abrem horizontes extraordinários na formação desses jovens, dessas vidas talentosas, moços e moças, garotos e garotas que estão saindo do ensino fundamental e querendo algo no ensino médio, que se integre às suas vidas. Então, vocês estão de parabéns nesse sentido, senhores. Falar alguma coisa, Vinícius? À vontade, por favor. Eu acho que uma das coisas importantes da gente ressaltar é que as pessoas normalmente associam os jogos digitais ao entretenimento. Isso. Esse é apenas um dos ramos dos jogos digitais. Você disse bem. Hoje, por exemplo, o mercado de jogos digitais nacional, eu já falei que ele atua na educação. É um outro ramo dos jogos digitais. Você tem, por exemplo, a Oníria, que é uma empresa aqui de Londrina, que ela desenvolve simuladores. A EBTS, aqui em Curitiba, também desenvolve simuladores. Então, você vai treinar um soldado, por exemplo, a usar um avião. Você não vai colocar um piloto inexperiente num avião caríssimo. Então, você desenvolve um jogo que a gente chama de... Até para a segurança dele, se for cair, claro, cai virtualmente. A gente desenvolve um simulador, que a gente chama esse jogo sério, né? Um jogo sem a parte divertida, e que vai treinar esse piloto. A Universidade de São Carlos, por exemplo, está fazendo um trabalho para usar games para recuperar pacientes que estão fazendo fisioterapia. Então, o exercício de fisioterapia fica muito mais estimulante se você tiver algum objetivo, ao invés de só fazer o exercício pelo exercício, né? Você tem um objetivo, eles tiveram, inclusive, que reverter um pouco para evitar overtraining, ou seja, para evitar que a pessoa se exercitasse demais, mais do que o necessário. Certo. Eu mesmo desenvolvo na PUC um trabalho de pesquisa onde a gente usa um dos equipamentos de jogo, o Kinetic, que é um equipamento que é uma câmera que você interage com o jogo, para ensinar o computador a falar a linguagem de sinais brasileira. Esse é um trabalho de pesquisa em conjunto aqui com a Universidade Federal do Paraná. Então, eu acho importante a gente ressaltar que os jogos, eles têm uma abrangência muito maior do que o público comum está acostumado a ver. E os pais, eles têm essas ressalvas muitas vezes pelo vício do filho com o jogo. Sim. Mas às vezes esse vício é um caminho para a pessoa se encaminhar bem no mercado de trabalho. O jogo, ele não deixa de ser um dos braços da engenharia, a engenharia da computação. Então, necessariamente. A gente tem que olhar sempre a coisa de maneira mais aberta, não só olhar para o game como é o meu filho se divertindo. Não é por aí, né? O mercado profissional existe, ele é grande e ele atende a demanda de várias áreas da indústria. Uhum. Professora Vanessa. E observar também que na escola, né, como o game ele pode incrementar o trabalho em sala de aula. Eu fico imaginando assim, de que forma, né, o professor chegaria em sala de aula com um conto à morta do Guy de Maupassant, né, para trabalhar, ler, todo mundo lendo ao mesmo tempo, ler em casa, é um conto difícil para o aluno ler sozinho em casa, muitas vezes para ler em sala de aula tão longo, qual seria a motivação, né?
E com essa proposta do jogo, né, meu jogo de Maupassant, o primeiro capítulo ele gira em torno deste conto do Maupassant, A Morta. E o personagem ele tem alguns desafios ao longo dessa narrativa. Estou vendo aqui, vou pedir para a nossa técnica colocar ali para nós, eu estou vendo um outro ambiente agora, isso, um ambiente bem diferenciado daquele que nós estávamos, um ambiente externo. Ele tem que atender a algumas funções no jogo e ele vai recolhendo trechos desse conto. E nesse momento, na escola, né, com então esse projeto... ele precisa pegar algumas coisas, ele não pode deixar passar. Não. E ele precisa ler, então assim, ele vai ler uma parte do conto em determinado momento, depois outra, acho que, se eu não me engano, foi dividido em três partes o conto A Morta. Né? Isso. Então assim, ele vai lendo, sentindo aquela linguagem e vivenciando um pouquinho dessa transposição feita pelos garotos aí no game. Perfeito. Nós vamos chamar o nosso próximo intervalo. Vamos trocar na sequência, na volta do intervalo, o Antônio fica sentadinho ali conosco. Wilson, para nós fecharmos a tua participação aqui nesse primeiro momento, né, agradecendo imensamente, por favor, pessoas que quiserem entrar em contato contigo para trocar impressões sobre o curso e o que tem como desafio, como sonho pela frente. As pessoas podem escrever para você, tem e-mail para você divulgar? Podem sim. Meu e-mail é will, de W-I-L, de Wilson, junior33, @gmail.com. Repete para nós, amigo, por favor. willjunior33, @gmail.com. Perfeito. Vamos para nosso segundo momento de profissões e, na sequência, uma pequena troca aqui na mesa e continuaremos falando sobre tecnologia em jogos digitais. Arquitetura e urbanismo, mais um momento profissões no programa Eureka, neste bom ano de 2012. É com muita satisfação que trilhamos o caminho em 2012 com os nossos parceiros habituais, o Instituto Federal Paraná, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná também. Então, o IFPR, o UFPR e o TFPR em conjunto, levando a vocês o programa Eureka. O programa Eureka que vive o seu 9º ano, nosso encaminhamento de 9 anos de atividade. Durante alguns anos estivemos lotados, 7 anos, na TV Educativa do Estado do Paraná. De lá fomos excluídos, banidos, retirados, de uma forma que sempre é aquela forma, dá licença. E isso nos trouxe desalento, mas a expectativa de que estávamos no caminho certo. E esse caminho certo se cumpre, não só porque hoje somos retransmitidos em 5 emissoras diferentes, mas porque entendemos que a nossa defesa não é de um grupo de professores, é uma defesa educacional. E em favor da educação, sempre vale a pena, e tem valido a pena mesmo. A campanha que o programa Eureka desenvolverá agora nesses próximos dias até as vésperas do Natal é em favor dos livros. Quando estivemos na Penitenciária Central do Estado, os alunos que assistiram a aula conosco nos pediram, isso declaradamente. Antes de sairmos, os alunos disseram, por favor, nos ajudem, tragam livros. Então, a partir de agora, estamos nessa campanha para levarmos entre os dias, até o dia 21 de dezembro, data de agora, até o dia 21 de dezembro, alguns livros. Livros em bom estado, livros didáticos que possam ser usados para didáticos, ou seja, livros de uso para o ensino fundamental, para o ensino médio, e livros de utilidade geral, para que você tenha uma contribuição, dê uma contribuição aos nossos detentos, aos internos da Penitenciária Central do Estado, sejam homens, sejam mulheres. E veja, entendamos assim, ou nós ajudamos na ressocialização, ou continuamos criticando os agentes governamentais e continuamos criticando o sistema, mas não fazemos nada para ajudar o sistema. Alguém já nos disse assim, mas há uma outra condição. Sim, há outras condições, mas a nossa condição agora é colocar algumas caixas debaixo do braço, ir até a Penitenciária Central do Estado e dizer, eis aqui uma modesta contribuição, uma modesta doação, mas é a prova concreta de que nós queremos fazer alguma coisa. Se você tem um livro, por favor, encaminhe para o IFPR, encaminhe para a nossa tutoria no Instituto Federal do Paraná. Tanto a presença de William como Isabel, os nossos 2 tutores, William Reder e Isabel Gensen, os nossos 2 tutores do Instituto Federal. Você tem ali na tela, já vai aparecer para você o número da nossa tutoria, vai aparecer na barra para você. Entre em contato e veja como é possível recolher esses livros em bom estado, em condições de você presentear alguém. Livro que está paradinho em casa, você já leu uma, já leu 2, ninguém mais quer ler, e você entende que isso pode servir para alguém, vamos doar
aos internos da Penitenciária Central do Estado. Essa é a campanha Eureka até o dia 20 de dezembro. Dia 21, sexta-feira, esperamos entregar esses livros para os internos da PCE no Estado do Paraná. Então, está ali para nós na tela, como os amigos colocaram exatamente, entre em contato com a nossa tutoria e já durante a semana toda de segunda a sexta-feira, você conversa com Ilha Isabel para doação de livros. Professores, e agora conosco aqui, então, nós temos o Antônio. Antônio, um pouco mais do jogo para você finalizar essa exposição. Caminha aí, Antônio, o que ele vai conseguir o nosso personagem? Então, aqui a gente está numa cena onde você tem que completar um desafio. A gente costuma chamar isso de puzzle, que a tradução do inglês é quebra-cabeça. Tem uma sequência de 6 quadros. Certo. Do lado de cada quadro, a gente tem um dispositivo que é uma alavanca. E em cima ou embaixo da alavanca, a gente tem uma numeração. O objetivo do personagem aqui é ordenar esses quadros na sequência que eles são expostos no conto O Gato Preto. Sim. Então, aí vai ser a utilização. Ele não consegue sair desse ambiente. Isso, você não vai conseguir ir para frente. Então, você pode, no menu, acessar o conto. Você vai fazer a leitura com a orientação do professor, né? Essa agora é a parte didática, porque a gente tem que lembrar que é um jogo que vai ser usado na escola. Depois disso, o aluno ele vai ter condições de numerar os fatos do conto. E eu já fiz o puzzle aqui, mas enfim, ele abre essa porta aqui, porque antes você não consegue ver essa porta. Isso. Aí é como você vai poder prosseguir no jogo. Então, esse é o puzzle que vai utilizar do conto para que você possa prosseguir. Aí, esse aqui é um ambiente que a gente chama de o subsolo do bar, né, onde o personagem está preso depois de alguns eventos do jogo. Tudo isso é bem explicado no encaminhamento que a gente dá para o professor, que traz a narrativa. E a sonorização, eu estou vendo os passinhos dele, né? Isso, tem também. Ouvindo, na verdade. Vendo que eu estou vendo aqui literalmente, mas eu estou ouvindo os passinhos dele. Isso. E ele vai até que lugar? Então, retornou ao mesmo ambiente? Isso, retornei ao mesmo ambiente. Mas é porque depois o jogo começa, você vai pegando chaves, alavancas, e o jogo se mantém nessa linha, né? Com os desafios. Professor Vinícius, por favor, comente, por gentileza. Gostando do que está vendo? Bastante. É um trabalho, assim, bem interessante, bem superior ao que normalmente a gente encontra com trabalhos de alunos, né? Dá para ver o porquê. Quer dizer que eles podem pensar com carinho na graduação. Podem tranquilamente pensar na graduação, inclusive no mercado de trabalho também. Né? Porque o mercado de trabalho requer pessoas assim, né? Jovens talentos. O tempo todo, Assim, e hoje, para o profissional que atua com programação, seja de jogos ou não, o mercado de trabalho está super aberto. Né? Eu costumo brincar que se você gritar no meio da rua que você é programador, é capaz de você ser contratado. Então, Perfeito. Porque hoje o mercado está... Precisa. Precisando muito. Existe uma demanda muito grande para profissionais. Falando em demanda e em aperfeiçoamento, nós teremos agora em janeiro um evento na PUC. Conta para nós sobre esse evento. Evento nacional e internacional. Isso. Existe um evento chamado Global Game Jam. É um evento internacional. E a PUC é uma das sedes desse evento no mundo. Ele acontece de 25 a 27 de janeiro. E a PUC é a segunda maior sede desse evento no mundo. A gente vai ter lá a participação de até 200 pessoas. E o objetivo desse evento é o seguinte: os desenvolvedores de jogos se reúnem, vem gente do Paraná todo, participam o pessoal das empresas, alunos, pessoas de fora, curiosos. E essas pessoas têm 48 horas para desenvolver um jogo. Então, no início do evento, a gente entrega um tema. Esse tema é o mesmo para o mundo todo. E os desenvolvedores, então, têm que se esforçar para cumprir esse jogo em 48 horas. A PUC fica aberta todo esse período, as pessoas podem dormir lá. Elas têm que levar só o computador e saco de dormir, enfim, material para ficar lá, né? E a PUC disponibiliza chuveiro, espaço para eles desenvolverem. E é bem legal. Eu aconselho assim, que quem tem interesse em conhecer, ou quem já fez programação e quer conhecer mais a área de jogos, ou mesmo quem já cursou jogos e quer conhecer o pessoal da indústria, vá lá trocar experiências, porque o principal objetivo do evento não é nem desenvolver o jogo, esse é o objetivo secundário, mas sim trocar experiências com os outros participantes e conhecer mais a indústria. Perfeito, gostei. Uma ideia muito bem aplicada nesse sentido. Sim. Então tem campo para essa gente. E fica aqui o registro para em janeiro você entrar em contato conosco novamente, porque nós podemos não só divulgar o evento,
próximo ao evento propriamente dito, mas também mostrar algum material seu. Algumas situações suas e jogos educativos. Me interessou bastante falar sobre isso. Nós temos que fechar o programa. Professora Vanessa, eu quero registrar o nosso agradecimento também à participação da colega aqui conosco e deixar assim essa brincadeira que fiz há pouco no intervalo, mas a sugestão. Quem sabe um Dom Casmurro para mexer, mobilizar coisas. Só que Dom Casmurro deve levar, assim, 2 anos, viu, senhores, para fazer. Nós agradecemos a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, o projeto, né? Os meninos muito modestos não contaram que numa feira de eventos em Foz, Ciências, o projeto foi premiado com menção honrosa. Né? Então isso é importante, foi muito bom, colega, salientar. A pauta de hoje foi trazida como sugestão pelo professor Edilson Chaves. Edilson é nosso coordenador, também um dos dirigentes, um dos conselheiros da ONG Educa Brasil, responsável pelo programa Eureka. E o professor Edilson sugeriu essa pauta e nós agradecemos e aqui enaltecemos sim o carinho, o cuidado, sempre o trabalho efetivo do professor de História, o professor Edilson Chaves, que é docente do Instituto Federal Paraná, ele que intermediou a conversa e o convite ao Vinícius também, à Vanessa, que estivessem aqui conosco. Muito obrigado. Antônio, parabéns. Você, Wilson, pela consecução desse trabalho. E se precisarem dessa ajuda, nós temos, por intermédio dos nossos tutores, contato com as escolas públicas, 105 escolas públicas. Fiquem bem à vontade para que nós possamos agir juntos no ano que vem, sim. Isso, okay? Muito obrigado. Venha para cá, por favor, Wilson. Vamos nos despedir, aproveitar e saudar a todos e dizer que semana que vem o programa Eureka retorna com outra pauta, já pensando efetivamente no final desse bom ano, o ano de 2012. Bom vestibular a você que estará conosco, acompanhando o vestibular da UFPR, neste domingo e na segunda-feira. Um grande vestibular a vocês, semana que vem retornaremos. Muito obrigado.